Vai ser sempre um moranguito. Do futebol cruza mundo. E estamos só a tramar. Sejam muito bem-vindos ao Trivela, Powered by Zone, o podcast videocast da Liga Portugal, onde fazemos um cruzamento entre mundos. Aqui o futebol acaba por se misturar com outras formas de expressão e mistura-se com tudo o que há de mais inesperado. Os nossos convidados de hoje são Artur Moraes, Ricardo Sá. Artur, vamos começar por fazer aqui uma pequena apresentação. No entanto, é um nome que já dispensa apresentações. Antigo guarda-redes do Benfica, protagonista de momentos decisivos e de noites memoráveis e também protagonista de uma posição onde um segundo é capaz mesmo de mudar tudo. Do outro lado temos Ricardo Sá, ator, rosto bem conhecido do público português e está habituado aos holofotes e também às emoções intensas, tanto do pequeno ecrã como dos grandes palcos. São dois percursos diferentes, mas aquilo que vamos perceber durante a próxima hora é se estão assim tão distantes. É isso mesmo que vamos então perceber. Antes de mais, obrigada por terem aceito o nosso convite da Liga Portugal. Primeiro queria saber como é que estão, se sentem confortáveis também, já se conheceram também? Já, aqui. eu estou radiante de estar aqui no sofá com o Artur. Quem me dera ter sido campeão pelo Benfica. Campeonatos foram dois que vocês Dois, ganharam. campeonatos dois, sim. Exato. Obrigado pelo convite, um prazer estar conhecendo o Ricardo pessoalmente. Há aqui um elo de ligação, é que o Ricardo também é um grande benfiquista. Artur, tu ganhaste aqui um carinho também pelo Benfica do tempo que lá tiveste. Sim, o Benfica posso dizer que foi os grandes anos da minha vida. Eu gostaria de acrescentar o ano em Braga. Nós tivemos a oportunidade de ter uma final europeia, que foi uma coisa, acredito eu, não sei se eu vou dizer um milagre, mas dentro daquilo que foi o nosso percurso, foi algo que ficou marcado dentro do clube e dentro, acredito, do futebol português. Depois dos 4 anos do Benfica, num contexto com muito mais pressão, nós conseguimos a reconquista do campeonato, o início do percurso do tetracampeonato. Tive o orgulho e a honra de participar de um grande plantel e de um momento que marcou na história do clube. Mantiveste a tua ligação depois ao clube quando saíste? Fiquei em Portugal, logo que eu comecei a carreira, mantive e mantenho essa ligação com o clube. Estou sempre presente em todos os eventos, tudo aquilo que me convidam, porque o Benfica faz parte da minha vida. Tenho hoje o meu filho jogando no Sub-15 do Benfica, onde frequento mais ainda, estou mais presente. E tenho muito orgulho, tenho muito prazer de estar lá, porque o Benfica entrou na minha vida, entrou na alma, no coração. E hoje tenho todo o prazer de dizer que sou um benfiquista e sinto propriamente aquilo que é o dia a dia do clube. Então temos aqui dois grandes benfiquistas. Em que posição é que joga o teu filho? Ainda bem que joga a ponta de lança. Ainda bem? Ainda bem. Não, porque lá em casa não tinha mais espaço para guarda-redes. Até um fato engraçado, quando meu filho começa a jogar, minha mãe me liga e diz assim para mim: olha, só vou te pedir uma coisa. Não tenho condição de ser avó de guarda-redes mais 20 anos. Eu falei assim: mãe, pode ficar tranquila que ele está bem longe da baliza e vai ter emoções diferentes daqui para frente. Claro, Claro até que... pode treinar contigo, não é? Exato. É verdade. Não, eu posso dar alguns atalhos para ele ali e também ensinar algumas coisas, e é isso que eu tento fazer no dia a dia. Ricardo, e agora queria saber também como é que nasce aqui a tua ligação ao Benfica? Minha ligação com o Benfica é um pouco sui generis, é diferente. O meu pai era adepto fervoroso e ainda é do Estoril Praia, mais do Sporting. Eu, quando era mais novo, até acabava por ir ver mais jogos ao estádio do Sporting, porque o meu avô paterno também era sócio do Sporting. Mas e eu eras sportinguista nessa altura? Não, já desde um ano de benfiquista. idade que me tornei benfiquista. Foi quase um chamamento. E mesmo quando era criança também joguei futebol. Lembro-me de ir fazer treinos de captação na altura ainda nos pilos do Exército e de dar um aperto de mão ao Nené, que era o coordenador das camadas jovens, e de ficar radiante, ficar mega feliz, só por estar ali a jogar no pelado e poder vestir a camisola do Benfica. É uma cena que não se explica, é um sentimento. Mesmo que o Benfica não jogue tão bem, nós vivemos o clube. Mas acabámos foi aqui de perceber que te passou ao lado uma carreira de jogador. É pá, não foi sei. Foi uma lesão que te tramou, não foi? Foi. Aos 17 anos foi operado ao joelho. É sempre no joelho. Mas eu acho que não era assim tão bom jogador. Eu lembro de meu pai ir ver os meus jogos e a minha mãe, etc. E diziam: filho, tu corres tanto, corres demasiado, fartas de correr. Eu jogava meio campo, a posição ao médio centro, ao trinco, mas corria muito mais do que os outros e não ficava muito tempo com a bola. Eu recebia a bola e tentava logo fazer passes em distância. Gostava muito de bater aqueles livros, porque na altura gostava muito de ver o Beckham a marcar aqueles cantos e aqueles livros diretos, mas não sei, acho que não se perdeu assim um jogador de futebol muito especial. Ganhámos o melhor ator. Sim, sem dúvida, acho que sim. Tinhas que idade já agora? Quando tiveste de terminar a tua semi-carreira?
de Eu costumo dizer em tom jogador. de brincadeira que o facto de ter estado internado no hospital e pós-recuperação do joelho, vi muitos filmes. E foi nessa fase em que vi muitos filmes do Robert De Niro ou do Al Pacino, em que tive aquela epifania, aquela luz, de assim, eu se calhar devia era ser ator. Ou seja, se não tivesse tido essa finta da vida, essa lesão, ainda muito novo, se calhar não teria sido levado para a representação. para a representação, e depois a partir daí fiz um casting, fiquei. O resto depois é a história, né? Foi os morangos com açúcar. Foi mesmo um fenómeno cá em Portugal. Sim. Um fenómeno para toda a adolescência. E e ainda co- apanhou várias gerações. Os morangos com Sim, e açúcar. continua a ser. Exato. É o síndrome do Harry Potter. Vou ser sempre Vai ser o sempre ator um que moranguito. fez. Exato. Vai ser sempre um moranguito. sempre. E é curioso, Arthur, porque às vezes a vida acaba por mudar o rumo sem aviso. Tu também não querias ser guarda-redes, pois não? Eu vou dizer para ele que eu não vou ter a oportunidade de dizer que eu passei ao lado de uma carreira de ator, porque eu não passei. Eu acho que a profissão de guarda-redes ela é tão difícil. Ou nasce com esse talento, com esse dom, ou não há condição muito de o fazer com sucesso. Essa é a minha opinião. É um mundo à parte do futebol. Quando sai um gol no Estádio da Luz, nós somos os únicos que festejamos sozinhos. Pois. Toda a gente se abraça, toda a gente comemora, e nós estamos lá atrás, sozinhos. E é engraçado, diz isso, e na verdade, durante uma celebração de um golo, não me lembro sequer de olhar para Nós para o somos- guarda-redes, não... Nós estamos sempre sozinhos. Eu quando estou no estádio eu vejo. Tu olhas? Eu gosto de analisar e ver tudo. E também já tinha pensado sobre isso. Realmente é uma posição... É uma posição solitária. solitária. E eu, quando fui para um torneio, quando era criança, perguntaram sobre os guarda-redes. Eu nem fui para levantar o braço para ser guarda-redes. Naquele momento eu senti alguma coisa, levantei, fui à baliza, comecei a jogar esse campeonato, já fui o melhor guarda-redes do campeonato e ali tomou proporção e foi embora. Aconteceu, assumi depois, as coisas começaram a dar certo, adquiri mais paixão ainda pela profissão e segui caminho e fui embora. Mas querias ser jogador. Não, jogador é indiscutível. Tanto é que eu digo, se eu não fosse jogador, eu ia ser jogador. Não tem uma assim, forma ou de outra, não, eu ia ser. ias lá chegar. Tinha essa coisa comigo desde criança, que eu iria ser jogador. Ricardo, quando te liguei a explicar aqui o conceito do podcast, disseste-me uma frase curiosa e que não podia deixar de trazer para aqui hoje. Queria ficar com os louros, mas não são meus, são do Ricardo. Que no fundo é tudo igual, só muda o jogo, falando aqui das vossas carreiras. É e verdade. olhando para elas até faz algum sentido, porque apesar de estarem em realidades que são completamente diferentes, ambos viveram e vivem coisas muito, muito semelhantes. A exposição pública, o julgamento, expectativas, momentos de enorme pressão. No fundo, será E que... começa logo também na infância, acho eu. No futebol existem as captações. Sim. No mundo do teatro e da Vocês têm televisão, os castings. os castings ou as audições. Depois também aparecem os agentes. Depois há a questão da resiliência e da responsabilidade em ter de estar sempre naqueles horários. Nós nos ensaios, vocês nos treinos. Exato. Eu estou de acordo com ele, eu acho que só muda o palco. Na verdade, nós somos artistas. Exato, é Eu um espetáculo. praticamente- Também vês que é um espetáculo, É um exato. espetáculo, nós praticamos, nós jogadores, ex-jogadores, agora ex, praticamos a arte do futebol, eles praticam a arte do cinema, do teatro, da música. É um espetáculo, é um jogo ao vivo, é um espetáculo ao vivo. Por muita coisa que nos aconteça na vida pessoal, temos sempre aquela responsabilidade de ter de ir a jogo, de ter de entrar em campo. Sim. E aí a vida pessoal não pode interferir, porque têm os dois profissões As onde pessoas pagaram um bilhete, Exato. não é? Exato. Existe a arena. não têm essa exposição. O palco ao- é diferente, mas São vidas que nós temos que estar sempre bem. é verdade. São- Ou aparentar estar sempre bem, Tem não que é? aparentar sempre bem. Eu sempre digo, você tem que estar preparado para tudo. Porque aquilo ali é o momento que você está em contato com as pessoas. As pessoas, às vezes, olham para a gente. É aquele lapso de 1 minuto de te ver, já vem tudo aquilo que vê, às vezes, na televisão e te olha de uma maneira esperando o melhor. Sim, pois é. Isso acaba por fazer algum tipo de pressão. Não, eu sempre leio de maneira natural. Também sempre lidei muito, muito bem com isso. E sempre também tive sorte, se calhar, com os personagens que tenho vindo a fazer. Mesmo quando fiz personagens de vilões ou de histórias assim mais trágicas, o público sempre conseguiu separar um bocadinho que aquilo era ficção. Não era o Ricardo. Exato. Mas também já aconteceu histórias das pessoas acharem que aquilo é verdade e dizer, porque é que fizeste aquilo àquela pessoa, ou não sei o quê. Mas eu acho que é muito... Como é que reages nesse tipo de situações Eu que acho- parecem muito inusitadas? É sorrir e acenar, como eu costumo dizer. O que é que nós podemos fazer, não é? E tentar levar na desportiva.
Mas acho que é muito próxima a realidade destas duas profissões, porque num dia somos amados, no outro dia podemos ser odiados. Era mesmo isso que eu também ia perguntar ao Arthur. O guarda-redes, então... Exato. É que pode ser mesmo que o vilão, às vezes, pode ser o guarda-redes. Eu hoje, olhando para trás, a posição de guarda-redes é muito difícil, porque ao mesmo tempo que você pode ser... Se você fizer sempre bem, talvez não passa pela tua obrigação. E se qualquer coisa que corre um pouco mal, não sai com você é o vilão. E eu acho o grande segredo, eu falo, do que eu tive comigo na minha vida toda, independente do erro ou do acerto, eu era sempre o mesmo. Tentar não levar esse problema, entre aspas, para fora do campo, para a vida pessoal. Ou tentar não contagiar com não isso. Contagiar, não deixar te influenciar em certo, principalmente porque faz parte do jogo, faz não parte. É? Os golos fazem parte do jogo. Mas houve algum tempo em que te martirizavas com isso? Não, a cada milímetro de erro meu, eu sempre fui o meu maior crítico. Eu sempre fui muito perfeccionista, eu queria ser o melhor do mundo. Agora, tinha dia que não saía como eu queria, aí você tem que ter a resiliência de respirar. Claro, porque somos humanos, né? Não somos Exato. máquinas. Eu falo assim, eu tinha uma estratégia que era muito que eu aprendi com a vida. Na verdade, foi um treinador de guarda-redes meu que me ensinou. Quando eu errava e sofria um gol, eu era o primeiro a pegar a bola para botar no meio campo, ela saiu o mais rápido possível, que é para as pessoas já prestarem atenção na outra jogada e esquecerem na minha. Exato. Ricardo, é um bocadinho contigo também. A representação é assim. Imagina, quando vamos a um casting, há muita gente a querer ficar com aquele papel ou com aquele personagem, mas a decisão não é nossa. O que é que nós podemos fazer? Dar o nosso melhor e preparar-nos o melhor possível. Mas no teatro é como um jogo de futebol, é ao vivo. E já me aconteceu imensas vezes, tenho N histórias em que eu é que sei o texto e sei o que é que está marcado, mas penso sempre o público que está a ver isto pela primeira vez não sabe. Então, se eu por acaso me esquecer de uma parte do texto, vou dar a volta e minha função é fazer de conta para as pessoas não perceberem que me enganei. Exato. Mas depois, quando ou é o intervalo ou acaba o espetáculo, também sou assim, vou logo corrigir, vou logo ver o texto. Este perfeccionismo acaba por ser unânime em ambas as profissões, porque só se consegue ter muito sucesso com muito trabalho. Podes ser o teu maior crítico, mas a verdade é que falhas acontecem, não é? Claro. Tu acabas por deixar que isso te afete depois na tua vida. A peça acaba, vais para casa. Não. Tento perceber o que é que aconteceu para no dia a seguir ou no espetáculo seguinte não voltar a repetir, mas deixo o trabalho no local de trabalho. Depois em casa já estou a pensar noutras cenas. No dia da manhã. Chegar a casa e desligar o chip da novela ou do teatro e focar ou na família ou focar na música. Acho que mas é muito muito ter importante. esses escapes, por exemplo. Sim, é muito importante. No teu caso tens a música. Sim. Arthur, não sei se também na tua altura, quando jogavas, tinhas... Eu gostava eu sempre gostei muito de ouvir música. Tá até falando com o Ricardo que sempre fui muito do lado do sertanejo. E gostava, às vezes, da sexta-feira à noite, alguma coisa assim, ligar a música e tô ali. Mas eu, diferente dele, às vezes quando eu errava, eu não conseguia largar tudo. Eu ficava azedo. Não conseguia muito separar. Não, eu agora vou para casa, tá tudo bem. Não, o negócio ficava ali dentro de mim. Aí no próximo treino transpirava. Mas tinha muito, quando eu jogava, muita música para me descomprimir. Eu gostava muito da música no pré-jogo, para chegar no estádio com aquela música. Gostava muito. Hoje escuto um pouco menos. Já te aconteceu alguma vez, imagina, antes de um jogo, te teres esquecido dos fones para ouvir a música antes do jogo? Nunca. Ainda bem. Não, era algo comigo que tinha que estar sempre. Na mala estava sempre. A mim já me aconteceu, ainda há pouco tempo, fui fazer uma digressão do teatro à Figueira da Foz. E também tens de ouvir sempre música antes de entrar. É, porque vamos no autocarro e às vezes o pessoal, pronto, o elenco se for muito grande, o pessoal vai fazer barulho, uma pessoa quer ir focada, concentrada, e de repente vou à mala e tipo, esqueci-me dos fones. Começaste logo a ficar nervoso, não é? Não, é aquela coisa que uma pessoa... rotina. É aquela rotina, não é? Porque há estados de espírito, não é? Meditação para ficarmos mais concentrados, não querendo comparar, não é? Mas um estádio leva muito mais pessoas do que um teatro ou até mesmo um coliseu. Mas acredito que a pressão acaba por ser a mesma. Eu acho que é igual, porque... É público é público. Pois, exato. Vocês têm de estar sempre exposto. Exato. Por exemplo, é uma posição muito vulnerável, lá está. Estão expostos, mas estão muito vulneráveis naquele momento. Sim, por exemplo, eu falo no meu caso, guarda-redes. Uma vez me perguntaram como é que é ser guarda-redes. Eu falei assim, sabe que eu nunca pensei. Pois. Só fazer, né? Porque eu às vezes, eu aprendi também com um treinador de guarda-redes, assim, o segredo do bom guarda-redes é nunca pensar, sempre reagir. Pois.
Porque depois, outro dia, agora, depois que eu parei, outro dia eu tô em casa pensando, um futebol, por exemplo, ponta de lança, você tem 2 médios atrás para corrigir o erro do ponta de lança. Exato. Os extremos têm os laterais, os centrais têm um guarda-redes. A verdade é que atrás de nós, a única pessoa que tem uma linha. É a linha do gol. É a linha do gol. E dessa linha já não convém passar. Não convém passar. Então, assim, o primeiro jogo que eu fiz no sênior, tinha sempre aquele tabu de dizer, será que ele vai suportar jogar com 500 pessoas? E aí você faz o jogo com 500 pessoas, aí acaba o jogo, não aconteceu nada, você fala assim, passei. Exato. Aí depois o próximo, a pessoa fala assim, será que ele vai conseguir jogar com 3.500, 4.000? Aí você vai lá, não acontece nada. Passei. Tudo bem, tudo tranquilo. Passei, mas... Aí até que chega o dia que eu falo assim, 50.000. Aí você fala assim, será que eu vou jogar com 50? E até o primeiro dia que eu tenho 50.000. Só que na hora que começa o jogo... Esquece, não é? Você tem 50.000, você tem 100, se não tem Já ninguém... nem vês as pessoas que Nem estão. vê, é a mesma É, coisa. claro. Você acaba que não se apercebe. A pressão nossa, ele está exposto muito e está semelhante, sendo julgado, seja da maneira que for a crítica, aquela coisa toda. Falar no julgamento e na crítica também, mais uma vez, vocês estão em 2 posições em que estão muito, muito suscetíveis à crítica. Arthur, concordas que às vezes as respostas dos jogadores de futebol são muito mecanizadas neste sentido? Concordo. A verdade, assim, é que às vezes a gente sente que as pessoas querem colocar respostas na nossa boca. E às vezes nós sentimos que às vezes certas perguntas querem que a gente dê certas respostas prontas já. Na verdade, o jogador ele é só um instrumento de comunicação. Porque o clube já te antecipa mais ou menos como é que você se deve posicionar. Exato. Mediante aquilo que está acontecendo no mundo externo. Porque às vezes você vai para o Media Day, aquelas coisas todas, você não sabe o que está passando no mundo externo. E aí às vezes as perguntas vêm para te condicionar a certas respostas. E aí vem os assessores de imprensa para dizer, tá se passando isso, se te perguntarem isso ou aquilo, tu deve se posicionar dessa maneira. E aí já está mais ou menos direcionado tudo. Pois, fica mais fácil. É um mecanismo de defesa para vocês. Sim, de proteção. Sim, sim. Vocês... Sim, porque defendem o interesse deles, não é? E defendem também o interesse do clube. E para não instalar ainda mais uma possível polémica, lá está. Pois. Ricardo, vocês também, quando são apanhados pelos jornalistas, também às vezes, vou falar no teu caso em específico, se sentes que tens que te proteger aqui de alguma forma? Uma pessoa aprende, lá está, aprende com os erros e aprende... Com os erros. É tal e qual isso. Já foram demasiados bocados com vezes, certos jornalistas? Não, e mesmo nós do nosso lado, sendo uma cena artística, às vezes a própria indústria quase que nos obriga ou faz-nos partilhar mais sobre a nossa vida pessoal e sobre o nosso dia-a-dia, porque isso também alimenta a ligação com o público e a ver, é isso mesmo. E também traz mais trabalho. És um ator, exato, mas e humaniza acaba... aquela figura que aparece na televisão ou no cinema, etc. E quando digo que aprendi com isso... Pronto, quando era mais novo não pensava tanto nisso, não é? Hoje em dia, se for jantar fora com A ou com B ou com amigos, ou se fores fazer uma viagem, se calhar só partilho uma semana depois, para não dizer que estou ali naquele momento. São defesas, são proteções. Como dizia um filósofo francês, o Pierre Bourdieu, a opinião pública não existe, ou seja, é formatada. As pessoas veem e acreditam naquilo que lhes chega. E depois nós, estando à frente das câmaras, é que temos o poder de decisão de como é que podemos controlar essa informação. Essa narrativa. E as pessoas que estão a fazer as perguntas ou a entrevistar, estão só a fazer o trabalho delas. Não é nada pessoal. É assim que funciona. Mas lá está. Portanto, temos que estar sempre assim atentos a ver se não nos apanham. Sempre a contornar. A contornar as gotas também da chuva. É verdade. Como é que se lida então com as críticas? As pessoas que nos querem mais bem, quando criticam ou fazem uma crítica construtiva, é para nós evoluirmos. E há que separar essas águas. E eu, desde muito novo, que lidei com isso. Quando entrei nos morangos com açúcar, eu era apenas e ainda sou, não é? Mas era apenas um rapaz que nem tinha carta de condução, 17 anos, apanhava o metro, ia apanhar o autocarro para ir para o estúdio de televisão, e tive assim durante 6 meses. Na boa, tipo, olha, quero ser ator, estou no conservatório, estou a fazer esta série, estou-me a pagar para fazer uma coisa que eu gosto, grande cena, brutal. Mas há um dia em que tudo muda, que eu entro no metro e a cara está em todo lado. E de repente toda a gente no metro estava a olhar para mim, a apontar o dedo e vir tirar fotos assim, uau!
E com 17 anos, ninguém te prepara para isso, para a fama. Houve alturas em que não podia ir a um centro comercial, por exemplo, só ir às compras. E uma pessoa aprende a lidar com isso. Como é que tão jovem acabas também lá está, por aprender a lidar com isso? Porque em muitos casos, às vezes pode correr mal. Sim, com 17 pessoas... anos ou 18 anos, acabar por ter assim um grande poder, certo. que é a fama, porque a fama traz poder. Como podemos é que... ficar iludidos, Exatamente. podemos achar que é para sempre, mas uma boa educação, acho que é fundamental, uma boa estrutura familiar, e ter a consciência de que, apesar de estarmos aqui, nesta posição hoje, não é garantido que amanhã ou depois de amanhã também vamos estar. E acho que aí é universal, tanto na parte como ator ou músico, como jogador de futebol. Pode acontecer sempre qualquer coisa. Não pode estar diretamente ligado a nós, ao nosso trabalho. Tem de se ter os pés bem assentes na terra. Sim, no relevado. No relevado. Tem que manter sempre um equilíbrio muito grande. E a humildade. Tem que se manter sempre a humildade. Sempre. Como humildade, o equilíbrio. Eu sempre digo, tem que se atender toda a gente, dar atenção para toda a gente. Entendeu? O dia que eu sempre, nos meus dias mais azedos, depois de uma falha, alguma coisa assim, às vezes, por exemplo, domingo, vamos no centro comercial, foi melhor. Não, eu não estou bem para dar sorriso hoje. Exato, pois. Aquilo que a pessoa espera de você quando ela te aborda, simplesmente é um sorriso e uma simpatia. Uhum. E não são todos os dias que você consegue estar assim. Pois. Quando você não está assim, eu acho que a defesa é não ir. Porque a partir do momento quando você vai, é o mínimo. E quando vocês como eu costumo assim... dizer aos meus amigos, é a vitamina N. Exato. A vitamina N, ter a capacidade de dizer que não. Eu aprendi muito com isso. Olha, vamos beber um copo, ou vamos jantar fora, ou não sei quem fez anos, ou a esta festa. Não vai dar, porque amanhã tenho isto para fazer, tenho que acordar. Essa responsabilidade também veio com a maturidade. Sim, claro, com a maturidade. Para mim a vitamina N fundamental. É fundamental, porque eu gosto muito de fazer desporto e de fazer exercício. Se eu tiver 3, 4 dias sem ir treinar com o PT ou sem ir nadar na piscina, começa a ficar também com mau feitio. É porque não tem só a ver com o nível físico, também a nível de mental, saúde mental, nível mental. Sim. Nas vossas profissões, chegar o desporto, para ti, Arthur, é sem dúvida essencial. Mas no caso da representação, sentes que às vezes tens mais sanidade mental? Se fores treinar, também acaba por ser outro escape, como é a música. Também, mas imagina, às vezes eu já cheguei a fazer 2, 3 espetáculos por dia, neste caso até musicais, em que temos que cantar, representar, dançar, e também não é fácil. As pessoas vão lá, compram um bilhete, vêm, mas cansa. E quando acabamos o nosso trabalho, para no dia a seguir estar outra vez em pleno, lá está, temos que recusar ou dizer que não a alguns planos que eu se calhar até gostaria muito de fazer, porque me ia divertir, ia estar com amigos, ou ia acompanhar a família a fazer isto ou aquilo. Mas às vezes estarmos no nosso refúgio, em casa, a ver uma série ou a ver um filme, ou estar só a chilar no sofá, ou a cozinhar, eu, por exemplo, também gosto muito de cozinhar, e a vitamina N um dia não, é universal. É completamente aceitável e também existem. Claro. Que desafios é que encontraste, Arthur, com tanta atenção mediática, também tu numa fase tão precoce, ou seja, quando começaste? Assim, nunca pensei que eu era a pessoa, uma figura, assim, não, sempre tratei sempre com naturalidade, nunca fui alguém, por exemplo, que expus muito a minha vida pessoal. As coisas aconteceram, aproveitei, desfrutei, seja dentro de campo como fora de campo, e sempre lidei com muita naturalidade tudo. E aqui um artista, quando é que sabe onde é que tem de ir? Por exemplo, que eventos, é porque deves ter, de certeza que são vários, Sim. Quando é que também consegues fazer aqui uma seleção? Este vale a pena, este não, se calhar neste são as pessoas certas, este não me interessa para nada. Acho que é uma palavra em latim, através de ímpetos, através do instinto. Às vezes uma pessoa sente que se for ali, pode ser que aconteça algo de bom, mas também tenho a sorte de estar rodeado de pessoas que me ajudam. Às vezes tenho de ir a eventos relativo a marcas ou relativo a alguns canais de televisão que eu sei que pode trazer trabalho futuro. E aí convém não dizer que não, mesmo que não tenha vontade, tenho que encontrar vontade e tenho de ir. Normalmente esses eventos também são todos fora de horas.
Pois, fora de horas, ou não muito próximos de casa, ou então tenho que vestir o fatinho e ir mais arranjado. Também pôr o melhor sorriso, tens de estar bem. Exato. E estar lá a conviver e a falar com as pessoas, isso faz parte. Mas agora vou dizer, por exemplo, sim, eu vou ao evento, ou uma estreia de um filme, mas depois não pude ir porque estava a trabalhar em digressão com o teatro, em filmagens para um filme fora de Lisboa. E o que é que eu faço? Dou os convites a amigos meus, tiram a foto, ou fazem aquela... E eu depois partilho. É uma forma de ajudar os projetos. Podemos ver isto do lado positivo. Hoje em dia, com os telemóveis, às vezes quase nem preciso de estar lá. Exato, não preciso estar lá presencialmente. Sim. Ou seja, cumprir com a função de divulgar o projeto e de estar lá. E mais importante do que isso, também, para mim é muito importante fazer os meus amigos ou as pessoas da família também felizes. Poder-lhes dar um bocadinho do meu mundo. São mundos também com bastante... incerteza, ou seja, às vezes não sabem bem como é que vai ser o vosso futuro. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, maioria das exatamente. vezes. Até pode ser ali uma época que está definida, não é? Vais para um clube, mas, por exemplo, no vosso caso, as lesões, que vocês não conseguem controlar. Ricardo, vocês podem aceitar projetos, mas o projeto é de um tempo definido e depois não há outro projeto a seguir. Como é que lidam com essas incertezas? Chegou a haver alturas onde tinham medo do futuro? Sim, muitas vezes, a maioria das vezes. Acho que nós, com o tempo, nós aprendemos a lidar com a frustração. O futebol te ensina a lidar com a frustração. E a diferença dos jogadores, dos grandes jogadores, tudo, é a tua força mental de superar a frustração e continuar e saber que o caminho é um só. Ricardo, no vosso caso também. A mim foi muito importante ter jogado futebol quando era mais jovem. O facto de trabalhar em equipa, de ter a responsabilidade dos horários, a resiliência, o deixar tudo em campo, formatou-me. Quando dei por mim aos 17, 18 anos, quando comecei, foi ok, eu já estava preparado para isto porque tive aquelas experiências a jogar futebol. E isso é extremamente importante. Até um ator tem de aprender a gerir a questão das lesões físicas. Exato. Vocês também trabalham muito com a voz, até não esforçar a voz em diversos momentos. Como é que concilias com a música, então? Sou muito tranquilo. Há colegas meus que aquecem mais antes do espetáculo e que fazem toda uma hora e meia de aquecimento vocal e não sei o quê. Eu não sou muito metódico na questão do treino ou dos ensaios. Sou mais de feeling. É o que vai sair naquele dia, é o que for e jogo com isso. Se calhar até com essa naturalidade levam melhor a vida. Fazem-na com mais descanso. Sim. De forma blasé, de forma tranquila. Não sentem sempre aquela pressão. Não. Não? A pressão só existe se nós pensarmos nela, não é? Isso é verdade. Mas sentes às vezes pressão, ou sentias neste caso? De pressão, o que a gente sente é aquela necessidade de ganhar. E a pressão se calhar até vem de nós mesmos do que exterior. Aquela competitividade. Se calhar no caso dos... Sim, mas, por exemplo, no caso de um clube como o Benfica, você sente ela do lado exterior. Eu tenho um episódio engraçado, acho que a véspera de um derby, alguma coisa assim, em Alvalade, na semana, e eu cheguei em casa e falei assim, eu essa semana não quero televisão e não quero jornal em casa. Eu quero ir pro jogo para me divertir. Eu estava no meu último ano de contrato, eu já sentia que poderia ser meu último derby. E eu falei assim, eu quero ir para lá me divertir. Vou aproveitar da melhor forma. Vou aproveitar, vou lá, vou entrar, se ganhar, perder, eu vou me divertir. Estou indo para o Estado da Luz, para estágio, e eu, na hora que eu entro no carro e vejo, tava o gasóleo baixo, eu tinha que parar no... Ei, tiveste de ir à estação de serviço. É uma bomba, exato. Na bomba para... E eu tava de Benfica já, para ir pronto para pisar. E na hora que eu chego para a pessoa que tava lá no caixa, ela tá com o jornal lendo e eu tô na capa do jornal. E aí a pessoa baixa o jornal assim, ela me vê, ela vira e fala assim, olha lá, hein? Aí eu virei e falei assim, meu Deus, pronto, já duas sei. palavras que estragaram o mundo todo. Eu já vi assim, já sei que amanhã, se eu errar em Alvalade, o mundo vai acabar para mim. E aí, só que aí fui pro jogo, foi um grande jogo. Então, assim, faz parte. Exato. Pois, faz parte, às vezes, por isso é que temos que estar na nossa bolha, exato, não é? Exato. É que vocês lidam com pressão, claro, e com expectativas. E as expectativas para ambos também são muito altas. Sim. Às vezes os nossos colegas que jogam em outros campeonatos, em outros países, dizem, jogar em Portugal não é difícil. E eu falo o contrário, não, jogar em Portugal é muito difícil. Porque uma vez que você joga no Benfica, no Sport ou no Porto, por exemplo, um erro teu pode te custar o campeonato. Exato. Você não tem margem de recuperação.
o jogo contra o Estoril na Luz vale o mesmo que o jogo contra o Sport ou contra o Porto. Às vezes você precisa de 10 meses para recuperar um ponto que você perdeu. Pois é. Exato. No vosso caso, as expectativas é a continuação de uma série, por exemplo, de uma novela, ou manter a personagem. Se calhar, não sei, também no teatro essa expectativa também existe. Eu tento sempre continuar pensar, a peça. quando estou num projeto e esse mesmo projeto vai a meio, eu já estou a pensar em hipótese A, hipótese B, hipótese C, o que é que posso fazer a seguir. Ou seja, nunca fico à espera do que é que pode vir a nível de trabalho. Eu tento encontrar essas saídas, tento criá-las. Nós agora estamos em fevereiro, já estou a pensar em projetos que posso ter em agosto, setembro. Já estou aí. É ótimo para não estares parado, não é? Sim. Aqui o truque é não estar parado e quando paras é mesmo para descansar. Eu até diria não estar cabeça. dependente da indústria. Um jogador de futebol também tem essa questão, a questão dos contratos, a questão de ir de um dia para o outro, pode ser de um clube e ser vendido e transferido para outro. Connosco acaba por ser também um bocadinho assim, mas se calhar somos nós que decidimos que projeto é que faz mais sentido fazer para a carreira do ano seguinte, ou uma série, ou um filme, e poder chegar a esse ponto de equilíbrio é bom. Já eu estava a ouvir aqui falar e lembrei-me que fiz uma vez um espetáculo de teatro que agora vai voltar, que era sobre o 25 de Abril, e uma personagem é um jornalista desportivo. E as pessoas nos cafés, por causa da PIDE e da ditadura, às vezes usavam o futebol para falar sobre metáforas da política. E até tenho frases que foram escritas pelo Saramago, um prémio Nobel da literatura, que era o que mais faltava agora, uma revolução no campeonato de futebol. Nós temos de agitar as águas do nosso querido clube, o Benfica, Eusébio, tem de voltar a ser o melhor marcador do campeonato. E ao dizer isto, ao falar do Benfica, ao falar do futebol, estávamos também a falar do sistema político. Sim, eram as mensagens subliminares. Sim, e isso está entranhado na cultura de Portugal, daí o futebol ter esta importância na sociedade. Porque em tempos de ditadura as pessoas iam ver os jogos. E soltavam, ainda hoje em dia, sinto que os adeptos devem soltar muita coisa num estádio. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu, por As acaso, frustrações todas e as alegrias, vai tudo vai naquela tudo. hora, Sempre naquela hora e meia. Eu sou tranquilo. Fui há pouco tempo a Leiria, a meia-final da Final Four, não correu como nós queríamos, mas há malta que vibra mais com isso e que deitam cá para fora. Eu acho que quem está dentro de campo, quem está a jogar, que também não ficou nada feliz e sabe que o jogo também não E que não era esse o correu desfecho bem. que queria, claro. Obviamente, se os adeptos ficam frustrados, imaginem os jogadores ou o E treinador. dependem daquilo, não é? Sim, É que claro. o jogador depende mesmo da prestação e do resultado. O que os adeptos não conseguem perceber, o ganhar, perder, empatar, afeta uma carreira do jogador. Certo. E não existe um treinador na face da terra que não escolhe os 11 melhores. Agora, consoante o jogo, ele vai acertar e vai errar. Claro. Mas ele vai escolher sempre os 11 melhores, porque talvez o primeiro a sair, se o resultado não vinha, é ele. E não há ninguém que assuma um trabalho e queira sair. Pois. E nós ali, os jogadores no campo, todo jogador sonha e a sua seleção. O ganhar sempre no clube é o projeto para a seleção. Do outro lado também, às vezes, os adeptos não entendem. Tem outros 11 ou 18 que também querem e trabalham para aquilo lá corra bem também. Para o lado deles também correr bem. Tentavas fazer o melhor que conseguias quando jogavas, mas muitas vezes o teu futuro não estava nas tuas mãos. Como é que também lidavas com isto? Ou eras como o Ricardo e já pensavas noutros projetos? Eu digo assim, o meu melhor agente era eu. É uma bela frase. O melhor agente sempre fui eu. Eu só fui uma vez influenciado a tomar uma decisão que não era o que eu gostaria e correu mal. E isso eu aprendi, que fosse a partir de hoje... Vais seguir o teu instinto. Eu vou seguir aquilo que eu penso e sempre, por exemplo, a minha vinda ao Benfica, e eu sei quando é que isso aconteceu, foi uma ideia minha. Eu lembro que eu estava em Braga, num jogo, quartas de final, se não me engano, da Liga Europa. O Benfica vinha com um guarda-redes que não estava muito estável naquele momento. E eu deitado na cama no pré-jogo contra o Dinamo Kiev, falei assim, será que o Benfica não me quer? E na mesma hora eu peguei o telefone e liguei pro meu agente naquela altura. Falei, dá uma ligada lá no Benfica, lá ver se não quer. Ele tá maluco, meus caras têm um guarda-redes. Eu falei assim, não, liga. Engraçado. Ele ligou e após o jogo ele me disse, já tenho feedback, eu acho que os caras são interessados em você. Eu falei, obrigado. Muito bom. Era tudo o que eu precisava de saber. Pronto. E ali nasceu a minha vinda para o Benfica, nasceu ali. O meu primeiro contrato de exclusividade na TV também foi assim, logo a seguir aos Morangos com Açúcar. Quando eu percebi que o personagem estava com muito Léo. sucesso. Era o Léo. Que era um personagem cómico, as pessoas gostam de ver coisas para se rir e tal. E eu diverti muito de fazer aquilo. E de uma transição de uma temporada para a outra,
havia outro projeto a começar na SIC que eu ouvi uns zunzuns que poderiam querer ir buscar a um canal concorrente à TVI para ir para a SIC. E eu tinha 17, 18 anos e também tive assim um feeling como tu, lembro perfeitamente, estar na varanda da casa da minha mãe, na altura das férias de Natal, ou passagem de ano, assim, não é? Estava a chover e eu assim, não, eu vou ligar ao gajo, dizer para ele ir, para o meu agente na altura, ir lá reunir com eles e dizer, olha, ele recebeu este convite para ir para outro canal e agora, como é que é? E o que é certo é que aconteceu. Quando ele me diz, olha, tinhas razão, tipo, eles chegaram-se à frente. Está aqui. E eu chegar a casa com o contrato e mostrar à minha mãe assim, estás a ver? Ainda bem fui para o conservatório. É e recompensa às vezes do trabalho. Sim, às vezes temos esses feelings. Eu nunca gostei de depender de ninguém. Quando eu estava saindo da Itália, eu fui convidado para uma reunião em Roma. Eu estava no Brasil para ver o que eu ia fazer. Um agente queria me reunir comigo, como presidente de clube. E eu virei para o agente e falei assim, mas você sabe quando aquela chamada não te transmite confiança? Ele, não, pode vir, tá tudo certo. O presidente já me ligou, assim. E eu falei assim, isso não vai dar em nada, meu. E eu cheguei em Roma, na hora que eu desci no aeroporto, entrei no táxi, eu liguei para ele, no primeiro toque do telefone, eu percebi que ele não ia me atender. E isso aconteceu comigo. E eu cheguei em Roma e liguei, depois de volta ao Brasil, e falei assim, como eu previa, a pessoa desapareceu. Aconteceu. Mas isso acontece muito, encontrar-nos com pessoas nas não são nossas de vidas confiança. que às vezes podem ter a melhor das intenções, mas que como não depende só delas, não conseguem, depois podem ter vergonha em dizer a verdade. Sim, mas verdade, aqui é isso. Sim, sim. Pode acontecer. não se pode deixar ninguém na mão neste sentido. Sim, claro que não. Pelo menos uma resposta, seja ela negativa ou positiva, sim. toda Mas a gente merece ter. Não é? Exato, mas tem Isto gente, é mesmo tem gente que sem não é noção. capaz disso. Há pessoas que não Sem conseguem. noção. Não capaz, exato. Arthur e Ricardo, tenho aqui 2 desafios para vos propor. Vamos fazer 2 jogos. O primeiro chama-se Quem é que ficava no banco? Arthur, quais eram os 5 avançados que te tiravam o sono? São muitos. São muitos? Não, são muitos, 5 são muitos. O que me tirava o sono, Adriano, Ibrahimovic, Hulk, 3. 3? Mantemos Tá bom. estes 3. Aquele pé esquerdo do Adriano, né? Sim. Ricardo, dá-me 5 nomes dos 5 melhores atores com quem já contracenaste. Miguel Guilherme, Miguel Borges, em teatro Diogo Infante. Já deste 3. Já dei 3, mas posso dizer mais 2. Não, ficamos para ficar 3, igual. ok, Foram então- os 3 Te melhores. ajudei agora. Obrigado. Foram os 3 melhores. Ok. E agora, desses 3, vocês criaram aqui um género de vossa equipa. Desses, quem é que é o melhor? Com quem vocês queriam ficar? Eu fico com o Ibrahimovic. Ricardo, desses 3, quais é que sentavas no banco? Escolho o Miguel Borges. Não é tão conhecido. Agora vamos passar para o segundo jogo, antes de terminarmos, e quero que me deem assim uma resposta rápida. Tenho muito pouco tempo para pensar, vamos começar com o Arthur. Arthur, dos jogadores que apanhaste tanto no Braga como no Benfica, quem é que chegava sempre atrasado? Olá, John. Quem é que era o mais vaidoso? Javi Garcia. Quem é que lidava pior com as críticas? Luizão. Quem é que tinha mais mal perder? Vou falar um que tinha um feitio difícil quando perdia. Carlos Martins, eu lembro. Tinha mal feitio. Quando perdia, tinha mal feitio, sim. Quem é que chegava mais pesado à pré-época? Os brasileiros sempre chegavam pesados. Cervejinha. Exato. Eu era um deles. Ricardo, da tua geração que marcou os morangos e com quem contracenaste, e não podes responder com o teu nome, claro, Ei. quem é que voltarias a colocar numa nova temporada? Sem ser eu, não é? Pois. Pois, já sabia que... Um dos meus melhores amigos, o Nuno Martins, que fazia o Flash. Quem é que dessa altura era a tua crush? Tive ali uma pequena crush com a Mariana Monteiro. Quem é que era também o mais vaidoso? O Lourenço Ortigão. Quem é que era o ou a mais drama queen ou king? Drama king também. A Alexandra Lencastre. Era? Era, mas também no sentido positivo. Ela ficava tão nervosa, tão ansiosa antes de começar o espetáculo e que estava sempre insegura, mas depois, de repente, numa ação ou assim que se ligavam as luzes do palco e ela entrava em cena, transformava-se. Ela estava só a libertar aquela adrenalina para depois chegar lá e Precisava fazer... desse momento. Portanto, sim, acho que posso dizer. As pessoas Preferes não vão levar a mão. as novas temporadas ou as antigas? Dos morangos? As antigas, sem dúvida. E quem é que por ti não entrava numa nova temporada? E estamos só a tramar. Olha, por exemplo, a Cláudia Vieira, porque já não faz parte do canal dos Morangos com Açúcar e está muito bem no canal onde está. Pronto, contornaste bem também. Arthur, não te livraste. Não respondeste àquela pergunta que eu queria. Vou até me arrumar aqui.
Vais ter de nos contar a história assim mais hilariante que já te aconteceu no balneário. Tanto do Braga como do Benfica. Podes escolher aqui. Nós fizemos um jogo uma vez em Vila do Conde. Eu lembro que tem um jogador do Rio Ave que faz uma falta e logo em seguida vai a confusão com os jogadores do Benfica. E aí fecha aquela roda, aquela confusão toda. E o Jonas, naquele tempo, o Jonas é um senhor, sai do ataque, vai até o jogador do Rio Ave a querer acalmar o jogador do Rio Ave. No dia seguinte, o Jesus, que é o treinador, vinha, fazia análise do jogo com a gente. Chega um momento que ele vira pro Jonas: ô Jonas, você pode estar maluco, rapaz. Aí o Jonas: o que foi, mister? Temos anjinhos no balneário agora. Anjinhos. Eu aqui dentro eu quero todos diabinhos. Um anjinho aqui ia querer acalmar o jogo. Jonas, nós somos diabinhos, nós temos que ganhar o jogo. Diabinho. E fazia assim com os dedinhos e olhava pro Jonas: nós somos diabinhos. Vocês já todos. E todos a rir, Jonas. Não, mas aqui. E essa é uma das histórias, assim, das muitas que nós temos dentro do Benfica, da história com Jesus. Acredito que o Jesus também devia ser que a gente, toda vez que a gente se encontra com o Jonas, a gente lembra da história do Jonas. Nós somos diabinhos. Toda vez que a gente lembra dessa história com ele. Olhem, obrigada aos dois aqui pela vossa partilha também das experiências e por esta conversa tão enriquecedora. Muito obrigada por terem mais uma vez aceito. Convite. Obrigado. De nada. E obrigada também por terem assistido ao nosso episódio do Trivela. Podem ver o episódio completo nas plataformas habituais ou então na Liga TV. Até à próxima.